Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Continuação do capítulo 5. Os sintomas podem demorar a desaparecer. Nem sempre, ao colocarmos a fé em ação, os sintomas da doença desaparecem instantaneamente. Depois que Ezequias foi curado, passaram-se 3 dias até ele ficar forte novamente e em condições de subir à casa do Senhor. 2 Reis 25. Em João 4, dos 50 ao 52, o oficial creu na palavra que Jesus lhe disse. Versículo 50. Quando encontrou seus servos, perguntou-lhes a que horas o filho agonizante tinha começado a melhorar. A Bíblia estabelece uma distinção entre o dom da cura e o dom de operação de maravilhas. Jesus Cristo não pôde fazer muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade dos moradores daquela região, mas curou alguns enfermos. Se todas as pessoas fossem restauradas imediatamente, não haveria espaço para a operação do dom da cura. Tudo seria milagre. Muitas pessoas perdem a cura tentando restringir Deus aos milagres. A promessa de Cristo é que as pessoas serão curadas. Todavia, isso não quer dizer que a cura sempre será instantânea. Os sinais de vida em uma árvore permanecem por um tempo, depois de ela ter sido cortada e derrubada. Fé significa que temos confiança naquilo que esperamos, convictos daquilo que não podemos ver. Hebreus 11:1, tradução de Moffat. Evidentemente, tal convicção baseia-se no que o Deus que não pode falhar e nem pode mentir proferiu. Essa razão para a fé é mais do que o suficiente. Portanto, a fé é racional. Não é como algumas pessoas ignorantes pensam, acreditar sem evidência alguma, mas crer por causa da maior de todas elas, a palavra de Deus, a qual permanece no céu. Salmo 119:89. O apóstolo Tiago escreveu: Eu lhe mostrarei por meio das minhas ações o que é fé. Tiago 2:18, tradução de Moffat. Portanto, fé significa ter convicção da absoluta verdade das declarações de Deus, registradas na Bíblia e sobre as quais devemos agir. A fé racional e segura. O que pode ser mais racional e o que pode ser mais seguro e certo? Fé significa receber as promessas escritas de Deus como sua mensagem direta para nós. É como se o Senhor nos aparecesse e dissesse: ouvi suas orações. A palavra de Deus torna-se vida em nosso corpo, da mesma forma que o faz no que tange a nossa alma, quando cremos em sua promessa. Conheço pessoas que oraram durante mais de 40 anos, pedindo cura, e não a receberam. Então, assim que souberam como se apropriar, a cura ocorreu quase instantaneamente. Não temos de orar por 40 anos, nem por uma semana, pedindo a bênção que Cristo deseja conceder-nos. Seu coração compassivo almeja curar-nos mais do que nós mesmos desejamos ficar sãos. No entanto, retardamos a nossa bênção até que temos a fé que é pelo ouvir e agimos de acordo com ela, pois Deus não irá trapacear, jogando quando não é a sua vez. Depois de sabermos que na cruz Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, bem como os nossos pecados, de maneira que não precisamos carregá-los, nosso próximo passo é apropriarmos-nos dessa bênção pela fé, a única forma respaldada pela Bíblia. A verdade é que Deus nos deu essa parte da herança há mais de 2000 anos. Ele espera que nos apropriemos de suas bênçãos pela fé. Há 2000 anos, Deus removeu nossos pecados. Há 2000 anos, fez cair sobre Cristo a nossa iniquidade. Isaías 53:6. Há 2000 anos, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8:17, parte B. É Deus quem está esperando que nos mostrem como devemos apropriarmos-nos dessa bênção que já nos foi dada. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. 2 Pedro 3:9. Ou como Weymouth traduz: o Senhor é lento no cumprimento de suas promessas, mas espera pacientemente por você.
Em outras palavras, ele não é lento em relação às suas promessas. Nós é que somos lentos. Ele é paciente para conosco. Muitas pessoas poderiam ser salvas 5 anos antes da data em que foram. Deus não nos estava fazendo esperar. Nós é que retardamos a nossa bênção. O mesmo acontece no que diz respeito à cura. É quando oramos e não mais tarde. Em Marcos 11:24, Jesus nos diz exatamente como nos apropriarmos das bênçãos compradas para nós por ocasião de sua morte. Tendo-nos prometido tudo aquilo de que precisamos, ele disse: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Isso não aconteceria depois de 20 anos, não depois que os sintomas desaparecessem. Enquanto você está doente, você ora, crê que recebeu, e assim se fará. A condição para recebermos o que pedimos a Deus é crermos que Ele realmente responde às nossas orações quando oramos e que seremos curados de acordo com a sua promessa. Em outras palavras, quando você ora por cura, Cristo o autoriza a considerar suas orações como respondidas, a exemplo de quando ele parou diante do túmulo de Lázaro e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. João 11:41, parte B, antes de ver o amigo levantar-se e sair do sepulcro. Quando pedimos cura, Cristo nos leva a declarar com fé: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, antes mesmo de vermos a resposta da oração. Fé é quando somente a palavra de Deus é a razão suficiente para crer que nossa oração é respondida antes de vermos ou sentirmos. Jesus declarou: As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6,63, parte B. João diz: O verbo era Deus. João 1,1, parte C. Fé é receber as palavras escritas de Cristo como a mensagem direta de Deus para nós. É assim que a palavra de Deus se torna vida para nós, tanto para a cura como para a salvação. Por exemplo, o ato de crer e receber a Cristo, de acordo com João 1,12, é sinônimo do ato pelo qual Deus nos dá, por meio do seu poder, o novo nascimento. Por esse mesmo processo, a cura divina é trazida ao nosso corpo. Escritor anônimo. Essencialmente, declaramos com a mulher que tocou a orla do manto de Cristo que a ordem da cura é fé, fato e sentimentos. Deus jamais se aparta dessa ordem. Se nós nos afastamos dela, nem a fé, nem o fato, nem os sentimentos serão como desejamos, porque não estarão de acordo com o desejo do Pai. A palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. 1 Tessalonicenses 2,13, parte B. Quando as Escrituras nos convencem de que nossas orações são respondidas, mesmo antes de termos visto a resposta, ela começa efetivamente a operar em nós. A palavra de Deus jamais deixa de operar naqueles que a aceitam como tal, porque eles não acalentam dúvidas. Deus concedeu todas as suas bênçãos para a fé. Não sobrou bênção alguma para a incredulidade. Harriet S. Bainbridge. Quando as pessoas me dizem: não sei se é a vontade de Deus curar-me, eu pergunto: Deus deseja cumprir suas promessas? Se estamos em paz com Ele, não devemos esperar nada menos do que aguardamos quando os homens nos fazem promessas. Não devemos pensar: será que tenho fé suficiente? Temos que pensar: será que a pessoa que fez a promessa é honesta? Não é uma questão de como nos sentimos, mas de quais são os fatos. Se a menina do nosso exemplo ficasse doente no dia seguinte e piorasse ainda mais, isso não teria nada a ver com o fato de a mãe comprar ou não o vestido no sábado. A Bíblia diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14, parte B. Essa afirmação é verdadeira ou não? Deus ouve as orações? Se firmemente crermos que receberemos, Marcos 11:24, a resposta à nossa oração, e agimos de acordo com ela, todos nós seremos curados, embora nem sempre no mesmo instante. Deus sempre faz a parte dele depois da nossa, agindo a partir de uma plena certeza,
produzida somente por sua promessa, antes de vermos a resposta à oração. Uma vez que a cura é operada pela fé, e a fé sem obras é morta, Tiago 2,26 parte B. Quando começamos a praticar a fé, Deus começa a curar. Nossa fé faz Deus agir. Nossa obra de fé coloca o poder de Deus em operação. Não podemos todos agir da mesma maneira. Isso foi o que aconteceu com os 10 leprosos que foram curados. Jonas, quando estava no interior do grande peixe, não saiu, entre aspas, de lá, mas agiu por fé ao dizer: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Jonas 2,9. Assim, em toda a história dos heróis da Bíblia, agir pela fé, louvando e agradecendo a Deus com antecedência, tem sido a forma determinada pelo Altíssimo para apropriarmos-nos de todas as suas bênçãos. Hebreus 13,15 ensina que nossa oferta de gratidão, nosso sacrifício de louvor, deve ser oferecida antes de recebermos a bênção prometida que estamos esperando. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 50, 14 e 15. Nesse texto, como em outros lugares, Deus requer de nós que ofereçamos ações de graça enquanto ainda estamos com problemas, como Jonas fez. Talvez essa tenha sido a promessa que ele reivindicou. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Salmo 74, 21, parte B. Quer dizer, louve ao Senhor com antecedência, ainda em meio à tribulação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Salmo 95, 2. Não é ser curado e só então ir à presença dele com gratidão, mas dirigir-se a ele agradecendo a cura antes de sermos curados. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Salmo 104. Podemos deixar as ações de graças para depois, mas isso não é fé. Fé é o que temos antes de sermos curados. Louvarão o Senhor os que o buscam. Salmo 22, 26, parte B. Aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Isaías 60, 18, parte C. Sem louvor, nós colidimos com um muro sólido, sem portão. No entanto, quando começamos a louvar e apropriarmos-nos das bênçãos que estão por vir, abrimos nosso próprio portão e passamos por ele. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Joel 2,21. Os discípulos estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Lucas 24, 53. Não depois, mas antes de terem sido cheios do Espírito Santo. Enquanto os sacerdotes uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando a Senhor, a glória de Deus encheu a casa do Senhor. 2 Crônicas 5,13, parte A. Então creram nas suas palavras e cantaram seus louvores. Salmo 106, 12.